O quadro Gestor e Você é o quadro onde você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. Estou recebendo aqui um dos nossos parceiros da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, Pedro Putini Mendes, que está por aqui nessa manhã de segunda-feira. Pedro, bom dia. Bom dia, Antônio. Hoje o assunto é sobre gestão de contratos na atividade rural. Um assunto bem específico que o Pedro vai destrinchar para você, produtor rural. Você que tem dúvidas, pode participar. Nosso número é esse que você vê na tela, é o 67992647810. Pedro, é muito difícil de lidar com contratos na atividade rural? É uma coisa muito complicada? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Não é uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que merece toda a atenção. A gente já veio comentando aqui nos outros quadros, uma agenda jurídica de prazos para o produtor rural, como prazos na área ambiental, na área trabalhista. E quem possui esse tipo de gestão que se utiliza de áreas de arrendamento deve ter atenção a todos esses prazos. E principalmente os prazos quando se encerram os contratos de arrendamento para poder fazer uma renegociação, para poder verificar as intenções de continuar na propriedade ou de retomar o uso, no caso do arrendador, do arrendatário. Então é preciso ter uma gestão mais ativa desses contratos. A gente tem visto que as negociações são feitas sempre de última hora, quando estão se encerrando já os prazos desses contratos de arrendamento. Perfeito. Nós vamos agora para as perguntas, vamos ver as perguntas que nós recebemos aqui no quadro Gestor e Você. Temos a primeira pergunta. Primeira pergunta, por que é importante fazer a gestão de contratos de empresas do setor rural? Bom, essa pergunta, ela caminha nessa recomendação que eu estava passando agora. É importante fazer essa gestão por conta das diversas obrigações de diversas áreas do direito que a gente vem comentando aqui, mas principalmente pelos prazos de negociação, porque não adianta perder os prazos da lei, que a lei impõe com relação aos contratos de arrendamento, e querer fazer essa negociação de maneira irregular, né? Então existem prazos a serem cumpridos para o arrendador, para o arrendatário, e atenção, né, com essa gestão dos contratos. Vamos falar aqui mais uma pergunta que nós recebemos aqui no quadro Gestor e Você. Que tipo de prazos seriam preocupantes para quem trabalha dessa maneira? Para quem trabalha no setor rural, quais os prazos que são mais preocupantes? Pedro? Bom, prazos para ambas as partes, para quem é o dono da propriedade, o arrendador, ou para quem está arrendando, eu acho que o principal dos prazos é esse da rescisão contratual, porque existem obrigações, tanto para quem está arrendando quanto para quem arrenda, de que, por exemplo, 6 meses antes de encerrar o prazo desse contrato de arrendamento, deve haver uma notificação, né, para ambas as partes aí, com relação ao fim desse prazo, para que veja se vai continuar na propriedade rural, não vai continuar, as condições de negociação, os preços, então tudo isso é importante. Perfeito. Temos mais uma pergunta que chegou para a gente aqui no quadro Gestor e Você, falando do lado do arrendador, como seria a gestão contratual? Bom, vamos lá. Pelo lado do arrendador, é essa obrigação de notificar quem está alugando a sua propriedade rural de que o contrato vai terminar e a intenção, né, de continuar com este arrendatário. Vamos supor que foram recebidas novas propostas sobre essa área, novas propostas de arrendamento para essa área. O arrendador deve notificar 6 meses antes o seu arrendatário sobre quais serão as propostas, né, que foram recebidas, deve entregar isso formalmente ao arrendatário, para que ele possa negociar os preços de continuar ou não nessa propriedade, ou também informar se ele vai pegar essa propriedade para uso próprio, né? Esse pedido de uso próprio tem causado bastante questionamento, né, se ele vai entregar para negociar preço, ou se vai tomar para uso próprio. Não é possível, por exemplo, que o arrendador, o dono da propriedade, faça no primeiro momento uma notificação falando, olha, eu vou receber algumas propostas, mas não conseguiu comprovar essas propostas, e no segundo momento fala, não, é para uso próprio. Não é possível nem trocar essa ideia, né, porque se isso for judicializado, se essa briga se tornar uma questão judicial, os tribunais entendem que deve haver sinceridade nesse pedido, né, de solicitação para uso próprio, né? Caso contrário, você vai entregar esse direito
de escolha de permanecer com a propriedade para o arrendatário. Ele que vai escolher, bom, já que não me notificou a tempo, informou se eu vou continuar aqui ou se ele vai para uso próprio, eu vou continuar aqui na propriedade. Então, por isso que é importante para o arrendador tomar cuidado com esses prazos. É um prazo que não volta atrás, 6 meses antes tem que notificar, sob pena de perder esse direito aí. Perfeito. Temos mais uma pergunta, vamos ver aqui mais uma pergunta que nos chegou aqui pelo aplicativo WhatsApp. E do arrendatário, que gestão seria recomendada? Como seria essa gestão contratual? Bom, para o arrendatário, aquele que está se utilizando de uma terra alugada, se a gente pode dizer assim, ele deve ficar atento a esse prazo também, para justamente programar a sua atividade produtiva, né? Seja pecuária, seja agricultura. Muitas vezes, por fatos alheios à vontade deles, esse ciclo produtivo da pecuária ou do arrendamento, ele se estende um pouco mais além do prazo contratado, né? E é importante que as partes mantenham esse contato para que não interrompa, né, um ciclo produtivo, ou se muitas vezes sobrou um pouquinho de prazo no contrato e vai se iniciar uma outra atividade na propriedade, que isso seja negociado junto com o dono da propriedade e quem está alugando, combinar até quando vai, né, essa atividade produtiva e quanto que vai custar isso para a propriedade rural. Então, por isso que tem obrigações e prazos para o arrendador e para o arrendatário também. Perfeito. Para quem tem dúvidas, só manda para a gente. Aqui nós estaremos encaminhando para o Pedro Puccini Mendes. Se você tem dúvidas com relação a contratos, então você manda para a gente sua pergunta. 67992647810. Mande para a gente. Ou também tem o e-mail da GER, né? Sim, é o contato@gerconsultoria.com. Perfeito. Então, participe. Você que está nos assistindo, quer fazer perguntas para o gestor, então é muito fácil, através do e-mail da GER ou então do nosso aplicativo WhatsApp. Mais uma vez, está aí na tela o contato para você participar aqui do Bom Dia Produtor. Pedro, obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Até a próxima segunda-feira. Até mais.